Hum. Ô, Tati, qual é a cor do teu nome ali? Tu tá onde? No chat, tu consegue ver que eu não consigo ver. Ah, meu Deus, tá, calma aí. Ó, para mim aparece eu, aí um laranjinha, o Carlinhos, a Cláudia. Teoricamente, aqui pra mim, eu tô como laranja. Ah, tu tá falando, tu é a única que tá falando. Então, tá, acho que é essa aqui. Vamos ver se Ó, vai meus dar. cabelos tudo grudado na cabeça. Aham, sim, veio pra mim. Deu? Tá. Uhum, deu certo. Boa noite, gente. Boa noite, Tati. Tudo bom? Vocês conseguem me ver, me ouvir e ver a aula? Tá tudo certinho? Tudo certinho, Tati. Então Tá tá. bem bonita, graças a Deus, teu cabelo tá na cabeça. Tava grudando. Agora eu joguei um pouquinho pro lado aqui pra fazer um volume nesse rosto, né? Tá bom, tá bom. Boa aula. Obrigada. Então tá, gente. Então vamos continuar. É, Semana passada, então, a gente parou exatamente nesse slide. Não vou dar muitos rodeios, só vou prosseguir. Qualquer dúvida, qualquer insight, eu peço que vocês compartilhem, porque é muito importante todo o compartilhar, visto que nós somos seres complementares. Então, às vezes a gente pensa, né, poxa, eu não vou falar, às vezes é besteira, não sei o quê, fica com vergonha, né, se sente inseguro, mas é acessando a nossa vulnerabilidade que muitas vezes a gente consegue tocar outras pessoas que pensam também, né, ou que têm a mesma dúvida, ou que têm um pensamento parecido e aí conseguem se conectar, então ajuda bastante, tá? Então, continuando ali, esse trecho ali do Evangelho, só para relembrar vocês, deixa eu botar aqui, ó. A gente está nessa parte, a gente está nas instruções dos espíritos, na segunda parte, né, das instruções dos espíritos, falando sobre a beneficência. A beneficência é a maior parte que tem dentro dos subtítulos, vamos dizer assim, e porque beneficência é justamente isso, né? É tu ajudar o próximo. E como é que tu pode, como é ótimo, né? Como é que tu pode ajudar o próximo? Como você pode servir? Porque quando a gente está servindo, a gente não está pensando no nosso benefício, né? A gente realmente está pensando no benefício do nosso irmão. E aí o principal pilar da beneficência é a caridade, de fato, né? Então a gente está falando bastante sobre a caridade nesse momento. A gente falou da caridade, que não existe só a caridade material, que também existe a caridade moral, e que dentro da caridade moral, inclusive, orar por um irmão, é, deixar falar um mais tolo do que eu, né? Sendo que eu sou um tolo e talvez o meu irmão esteja num momento de tolice maior naquele instante, é, também são formas de caridade, tá? Há um trecho no Evangelho que a caridade cita diversas situações de irmãos necessitados em que ela foi o acalento para eles, e após completa: Não vos digo o que deveis fazer, deixo a iniciativa aos vossos bons corações. Se eu vos ditasse a linha de conduta, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas: sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Essa parte também lembra quando eu contei aquela historinha lá, né, no começo ali no próprio Evangelho, sobre a mãe que ia junto com a filha ensinar a filha sobre o que era caridade, sobre o que era servir um irmão, né? E o que ela poderia fazer para que quando ela tivesse possibilidade, ela realmente fizesse algo que viesse dela, né? Não alguma coisa que fosse da mãe dela e que ela estivesse simplesmente sendo uma extensão para oferecer ou servir. Então, o mérito ele é muito importante, né? Não tem ninguém que falar para gente sobre, ora por fulaninho ou perdoa ciclaninho. A gente tem que sentir dentro do nosso coração. E às vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer,
mas temos uma certa dificuldade, porque a gente acaba num julgamento, né? Estava falando isso com a Maria há pouco tempo, que a gente se perde um pouco no que a gente tem que fazer. Não está vindo do coração a partir do momento que eu falo que eu tenho que fazer, né? Eu estou tendo isso de uma forma de raciocínio e eu estou querendo fazer aquilo pensado. Então não está sendo genuíno. Então não está sendo caridoso. Mas dentro, tudo é útil, né? Se até o mal é útil, por que que fazer algo, mesmo que inicialmente mecânico, não seria útil? Então é importante que a gente também não se pode, né? Que a gente vá vivendo, use isso como uma forma de análise e que a gente consiga florescer dentro das nossas mudanças, que são uma constante. Tem alguém querendo falar ou é o microfone aberto? É o microfone aberto. Ô, Tati, dá Oi, licença um pouquinho. com É que certeza. tá dando uma mensagem para nós, não sei se aparece para ti que o teu laptop tá com bateria baixa. Parece. Ah, então tá. Mas eu tenho 31 minutos, né? Não, Deixa eu já beleza. pegar o É que vai computador. que tu não tivesse visto, né? Eu vi. Inclusive, Tá deixa eu bom, até hein? sair do WhatsApp. Só um instantinho, gente. Vou botar uma musiquinha de elevador aqui. Enquanto eu... Tô brincando, eu vou botar música de elevador. Eu vi que caiu tudo. Então, gente, continuando. Acho que eu consegui tirar ali. Há várias... tira dali. Obrigada, amor. Há várias maneiras de fazer a caridade, e muitos dentre vós vos confundem com a esmola. A esmola, algumas vezes, é útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para quem dá, tanto para quem recebe. A caridade, ao contrário, ele liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de mil maneiras. Pode-se ser caridoso, mesmo com os parentes e com os amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas. Me perdi, cadê? Mutuamente as fraquezas, tendo cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém. Vós, espíritas, podeis ser caridosos na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem atentar contra as suas convicções, e sim atraindo-os discretamente às nossas reuniões, em que poderão ouvir-nos e em que saberemos descobrir a brecha nos seus corações, a fim de neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. O que isso me lembra muito, né? Que quando a gente está numa conversa ou quando a gente está numa discussão, não de briga, mas também pode ser lida como uma discussão de briga, a gente não está querendo trocar ideias, a gente não está querendo colocar um novo ponto de vista de uma forma saudável, como bem aqui ele dá o exemplo, né, sem chocar, mas a gente quer que o outro pense como pensamos. Bom, eu julgo isso a maneira correta. Então, a gente vem através da revolta, dentro de um diálogo, seja ele meio entroncado ou não, eu venho através de um diálogo querer forçar o meu irmão a ser como eu sou, né? E eu não aceito opiniões diferentes da minha. Isso acho que a gente está tendo uma facilidade maior em reconhecer, em observar, principalmente nos últimos anos que a gente tem passado falando politicamente, né? Aqui não é o local, mas a gente acaba tendo isso como exemplo muito nítido. Então, quando eu vejo um irmão defendendo, por exemplo, né, um candidato em que eu não acredito, e eu estou ali usando de revolta e discutindo com ele, querendo insultá-lo, querendo diminuí-lo, primeiro que eu não vou fazer nenhuma mudança, né? Então, eu estou chocando essa pessoa, eu não estou trazendo uma nova maneira de pensar, eu não estou trazendo um novo ponto de vista, eu realmente estou querendo socar a goela abaixo uma opinião.
Então, a gente tem muita dificuldade sobre isso, né? A gente tem que começar a ter perspectivas e visões sobre a vida de que todo mundo tem o seu livre-arbítrio. Então, assim como a gente não gosta que os outros interfiram nas nossas decisões, né? Porque cada um está decidindo que caminho tomar, que atitude ter, que pensamento cultivar, e cada um vai ser responsável dentro do que vai colher sobre isso. Porque a gente sabe que a gente é condicionado, né, dentro da colheita. A nossa semeadura ela é livre, mas a colheita ela vai ser condicionada. Então, cada um tem a sua vida para poder ter a experiência e aprender com a sua experiência de forma genuína. Então, dentro disso, a gente também pode praticar a caridade, né? Como ele fala ali, né? Em ser indulgente, em perdoar, em não julgar, que já traz na indulgência, né? Mas também em não querer que o meu irmão seja como eu sou. Porque eu também, pensando num aspecto, né, positivo, por exemplo, né? Porque nós temos tudo, né, meus irmãos? Então, é, quantas vezes a gente vai contra a palavra de Cristo, se dizendo cristão, estudando sobre o cristianismo, né? Inclusive, nesses momentos em que a gente está querendo ganhar de alguém uma discussão, um ponto de vista, a gente está sendo anticristo nesse momento. Então, a caridade, ela traz aí justamente essa ligação entre o benfeitor e o beneficiado, né? Vocês imaginem a potência energética que isso não causa nos dois seres, né? E não aquele constrangimento realmente de uma esmola, por exemplo, né? Que eu acho que todo mundo já passou por uma situação dessa, talvez não necessariamente na mais comum atualmente, de uma sinaleira, por exemplo, que tem muita gente na sinaleira, por isso que eu estou usando esse exemplo agora, né? Aqui em Florianópolis. Mas em qualquer esquina da vida, né? Em qualquer... Às vezes não é nem uma esmola necessariamente sobre a questão material, né? Às vezes as pessoas elas pedem realmente uma esmola moral e a gente tem uma certa dificuldade, né? Porque o constrangimento, ele realmente não... Ele vai estar em diversos aspectos. Alguém gostaria de falar? Eu gostaria. Eu senti. Então, quando tu falas de escolher um lado, né? Esses dias acho que já falamos sobre isso, porque se a gente realmente seguisse o evangelho e a gente não fosse arrogante, não quisesse impor a nossa percepção nos outros, né? As coisas seriam mais fáceis, porque quando eu escolho um lado, eu estou dividindo para tudo, né? Então, eu posso compreender a verdade de cada um e entender que e isso para política, para religião, para opinião, seja do que for, né? Que o outro, ou seja, o meu irmão, né? Aquele em que eu preciso praticar a caridade, porque é através do outro que eu consigo praticar essa caridade, ou a benemerência, seja o que for, no momento que eu compreendo que ele é o que ele pode ser naquele momento, essa divisão acaba, né? Tem uma logia ali depois eu até vou ali pegar no decorrer da aula, quem sabe a gente pode falar, que ele fala sobre isso, que a gente não consegue impor para ninguém a verdade, inclusive a verdade de Cristo, a verdade de Deus, né? Que a pessoa tem que sofrer através das encarnações para que realmente compreenda e abra essa guarda, né? Mas é isso, porque qualquer lado que eu escolha, ou seja, eu estou me sentindo, eu estou me achando melhor, né? Então a minha verdade é melhor que a do outro. Então acho que essa reflexão serve para qualquer campo da vida, né? Obrigada, amiga. É isso. Obrigada, eu. Alguém gostaria de compartilhar mais algum insight? Eu vou compartilhar um insight meu, então, mas se alguém quiser falar, pode, e eu não ver a mãozinha levantada também, pode abrir o microfone também e me interromper, tá?
eu estava pensando também sobre essa questão de como a gente tem, e talvez isso fuja um pouquinho do tema da aula, né? Mas eu acho que é importante a reflexão de como a gente tem tanta dificuldade de, é, deixa eu tentar me expressar melhor. A gente veio para essa vida, né? Viemos para esse mundo para escolhermos caminhos diferentes e que nos levem ao retorno. E dentro disso, a nossa caminhada é nossa com o externo, né? Com os nossos irmãos, enfim, com toda a natureza que nos permeia, porque a gente precisa viver, a gente precisa do nosso irmão para evoluir, né? Para poder praticar o bem. Mas a gente tem tanta dificuldade em entender que essa é uma jornada nossa, que a gente fica o tempo todo julgando o externo. E o externo nada mais é do que um espelho para ajudar a gente, isso a gente já tem falado há bastante tempo, né? Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque essa questão do julgamento, a gente fala o tempo todo da vida alheia, do que aconteceu com fulano, com ciclano, do que o fulano fez de errado, do que fulano fez de certo. Aí a gente acaba se perdendo do que, na verdade, deveria ser mais interno, né? E até a inteligência de Deus trouxe sobre isso, né? A caridade e a inteligência de Deus trouxe isso para a gente, de que nós podemos ver do externo, né? O que reflete, na verdade, o nosso interno. Então, a história do macro e do micro. E se nós não estamos sendo caridosos com os nossos irmãos, nós também não conseguimos praticar a caridade conosco. E toda essa conexão, ela é individual, mas ela também é social, né? Enfim, acabei pensando sobre essa questão de como a gente realmente acaba projetando e esquecendo de viver o nosso a fazer e acaba sempre botando no externo sobre isso. Meus caros amigos, todos os dias ouço algum de vós a dizer: sou pobre, não posso fazer a caridade, e todos os dias vejo que faltais com indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhes perdoais e vos arvorais em juízes muitas vezes severos, sem quererdes saber se ficaríeis satisfeitos caso procedessem convosco do mesmo modo. E aí eu coloquei ali, né? A indulgência não é também caridade? O não julgar o outro, o não ficar nesse externo, né? Como julgador, é como eu estava falando agora, né? Ficar censurando o tempo todo a vida dos outros, que como a Cris falou também, né? Eu não concordo porque eu escolhi um lado e eu estou julgando meu irmão por pensar diferente de mim, né? Eu não consigo respeitar o livre-arbítrio dele. E a gente faz isso a todo momento, não é de vez em quando, né? A gente sempre está ali martelando, catalogando, e a indulgência é justamente essa compreensão do outro, esse não julgar, né? É essa comunhão com o outro. Um espírito protetor conta a história de dois homens que tinham acabado de desencarnar e que houve a comparação em relação à quantidade, entre aspas, de caridade ou bem que eles haviam feito. Aquele que era rico e que tinha ofertado mais, materialmente falando, né, tinha menos merecimento do que o outro que era pobre e tinha dado em menor quantidade, pois o primeiro deu para que fosse reconhecido e não se privou de nada material. Já o segundo deu em pequena quantidade, mas dividiu aquilo que lhe era essencial. Essa historinha eu dei uma boa resumida, porque é uma história bem grandona, né? Bem grandona não, mas enfim, ia ficar grande aqui. Eu dei uma resumida, que é a história de dois seres que desencarnaram no mesmo tempo, e aí eles foram para o famoso julgamento, né? Entre aspas. E aí, esse julgamento, então, cada um levou o seu saco, né? E um tinha um saco bem pomposo, bem cheio, com barulhos de metais, sobre tudo que ele tinha dado naquela vida aos outros, né? Então, era um saco bem grandão. E o outro
era um saco bem pequenininho, tinha só algumas moedinhas, né? Então ele fez essa comparação. O rico, ele deu muito, mas ele não deu nada, absolutamente nada do que era essencial, que é exatamente o óbolo da viúva que a gente viu, né? Então a viúva, ela deu a única moeda que ela tinha que ia prover o sustento dela. Ela doou de uma forma caridosa para ajudar outra pessoa. E nesse caso foi o homem do saco de menor quantidade. Ele deu aquilo que era essencial para ele. E na maioria das vezes, o que a gente consegue fazer em vida, porque a gente já conversou isso em outros momentos, é que aqui a gente não vai conseguir conhecer a caridade na sua essência. Mas que, ali como ele falou, né, a esmola, ela é constrangedora tanto para quem dá quanto para quem recebe, mas ela é útil. Então, por mais que a gente tenha essa dificuldade em dar o que é essencial, que a gente não se prive também e não use isso como de uma forma astuta para que a gente também não entre no movimento, né? Da mesma forma que a gente também não se engrandeça com o que a gente está dando e que não é essencial, né, para gente, porque daí a gente realmente não está sendo caridoso de fato. Além disso, aquele que tinha dado pouco, ele também praticou a caridade moral. E aí eu coloquei ali, afinal, por que nos prendemos à quantificação material do bem que fazemos? E acredito muito que a gente faz isso porque a gente cataloga, a gente compara o tempo todo, a gente julga. E eu sinto, assim, muitas vezes eu já tive esse sentimento e recentemente, inclusive, de pensar, poxa, eu poderia estar ajudando mais, né? Então, esses aspectos, eles são interessantes, eles são úteis, porque eles também conseguem fazer com que eu veja as minhas limitações e os meus sensores, e as minhas máscaras, e as minhas necessidades de reconhecimento, e os meus julgamentos comigo, né, não tem como, vão ser também externalizados com o próximo. Então, tudo isso, todo esse movimento, ele é útil, né? Como eu me sinto quando eu estou fazendo aquilo? Eu me sinto bem porque eu estou realmente me conectando com o beneficiado, ou eu estou, né, passando por situações onde eu me censuro porque acho que não estou dando o suficiente, me melindro, quero holofotes. O que que isso me traz também? Porque todas as ações que a gente passa na vida, elas são úteis para a gente poder observar, que através da observação a gente também consegue entender para onde são as nossas dificuldades e anseios. Eu acho que a Cris quer falar. Não quer, Cris? Não, agora não. Ai, Obrigada, amiga. Alguém gostaria de falar? Vou seguir, então. Todos vós que podeis produzir perdão, eu li errado, vou ler de novo. Todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que não sois lidos, senão pelas pessoas mundanas, satisfazei os seus lazeres, mais que o produto de alguma de vossas obras seja consagrado ao socorro dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, venha também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos. Nem por isso será menor a vossa glória e haverá alguns sofrimentos de menos. Eu achei impressionante, eu gostei muito dessa parte e por isso ela está aqui, porque a gente às vezes fica um pouco em caixinhas, né? O que é caridade? A caridade é a caridade material e moral. A caridade moral é eu ser indulgente, é eu perdoar, e eu começo a classificar. E aí a caridade material é eu conseguir contribuir materialmente, dando até o meu essencial. E aí eu fico preso nessas caixinhas e eu não consigo desfrutar de tudo de todas as vertentes, de todas as facetas que eu posso ser, que eu posso expressar, e que dentro disso eu posso estar sendo caridoso. Então eu achei tão bonito que ele traz essas questões de artes, né?
que eu já ouvi muito sobre isso, a arte me salvou. Então, olha como a caridade ela pode se travestir de diversas maneiras, né? Hoje estava conversando com uma colega de trabalho e ela abriu o coração dela para mim, falando da dificuldade que ela estava passando e por que eu ia falar isso? Nossa, me escapou o pensamento. Por que eu ia falar isso? Era alguma coisa relacionada a essa parte. Ah, lembrei. E ela estava me falando, é porque daí eu, né, eu tô indo no psicólogo mas às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de falar algumas coisas porque eu acho que são bobas. E aí a gente também se melindra muito dentro disso, né? O que é importante, o que é relevante para algum pode não ser para outro, mas o que significa que é relevante para um ser, então é relevante. Então, independente do que eu acho, do que o outro vai achar relevante ou não, enfim, né? Porque na verdade a gente tem muito medo do julgamento, né? E por isso que a gente julga e se trava. Então, e se abrir dentro dessas possibilidades de não ficar se prendendo e, isso é muito pequeno para eu dar bola, e eu ficar cada vez negando mais, eu tenho mais dificuldade no reconhecimento e no desenrolar do processo. Então, eu trouxe essa comparação dessa moça justamente por isso, porque muita gente acha besteira, né? Ai, a arte. Mas para algumas pessoas a arte salvou. A filosofia também é uma arte. E a filosofia, ela vem com tanta informação para a gente, né? Afinal, a filosofia é uma das bases do kardecismo, né? Então, eu achei interessantíssimo essa parte e de como ela traz um exemplo, uma fagulha do que a caridade pode ser e pode significar, afinal de contas. Todos vós podeis dar, qualquer que seja a classe a que pertenceis, tendes alguma coisa que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos tenha concedido, deveis uma parte do que Ele vos deu, àquele a quem tanto falta o necessário, porque em seu lugar muito gostaríeis que o outro dividisse convosco. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas os vossos tesouros do céu serão mais abundantes. Lá colhereis pelo cêntuplo o que houver de semeado em benefício neste mundo. João. Isso faz eu lembrar também sobre que a gente se perde um pouco materialmente falando, essa questão do que a gente tem. A gente acha que a gente tem uma casa, a gente acha que a gente tem um carro, que aquilo nos pertence. E, na verdade, aquilo não nos pertence, aquilo foi concedido por Deus, inclusive está no Evangelho. Quando eu li isso no Evangelho a primeira vez, eu lembro que eu fiquei assim, nossa, que profundo, porque a gente tem tanta conexão, tanto apego material, e inclusive com a vida encarnada, que a gente acha que as coisas são nossas, né? Inclusive pessoas, né? A gente tem até essa questão de posse com outras pessoas. E nada é nosso, nem o nosso corpo é nosso, né? Deus emprestou ele para a gente poder fazer essa jornada. É sobre essa filosofia que eu estou trazendo. E a gente, por exemplo, né, tem acesso a uma informação, tem acesso a... Só um pouquinho, Helena. A gente tem acesso a tantas coisas e às vezes a gente não compartilha, né? E isso também é uma falta de caridade, né? Porque tudo que a gente está podendo usufruir nessa vida não é nosso. Então, que a gente possa ter isso como incentivo de realmente compartilhar. E tudo, absolutamente tudo, seja ele material, seja ele através da inteligência que a gente teve acesso. Eu acho muito bonito porque em algumas causas humanas, as pessoas que lutaram por algumas causas não necessariamente foram por causas próprias,
mas por causas alheias a elas, as necessidades delas, mas que elas tinham um conhecimento do que era certo, do que era justo, né? E correram atrás, batalharam para que outras pessoas que não tinham essa inteligência ou aquela informação e que não conseguiam ir atrás. Então, realmente, estou tendo um boom aqui de muitas vertentes de caridade que a gente pode ter. E o compartilhar é a caridade, né? Helena, por favor. Nossa, queria assim passar uma. Eu acho que foi até a Lucilena Galvão, professora Lucilena, que ela ligou qualquer outro palestrante, não vou citar o nome, mas ele diz o seguinte, que a única coisa que é nossa é aquilo que ninguém pode nos tirar. Ou seja, materialmente falando, nada é nosso, nem como tu falou, nem nosso corpo, porque até isso pode ser tirado de nós. Então, assim, o que a gente tem de verdade? É o nosso espírito, gente, a nossa consciência, os nossos valores, a nossa moral. É isso que é o conhecimento que estás falando, porque assim, o resto, né? Tudo que pode ser tirado não é nosso, né? Então, achei bem interessante essa complementação. Era só isso, obrigada. Maravilhoso. Eu acho que foi a professora Lucilena também. Eu sinto que foi ela, porque eu vi uma palestra em que ela falou sobre o que é real, né? E materialmente falando, o que é real é aquilo que nunca deixa de existir também. Então talvez tenha vindo dela. E a filosofia traz muito sobre isso, né? E realmente assim é um boom, né? O que é real, porque o que é real para a gente nesse momento é o que a gente vê, é o que a gente palpa, é o que a gente sente, né? Isso é real para a gente. Só que na verdade isso não é real, porque tudo isso é efêmero e o real ele nunca deixa de existir. Da mesma forma como a Helena também falou que o que é nosso é aquilo que nunca vai poder deixar ser tirado da gente também. Muito obrigada. Aí agora a gente, é o 3, ele né, tá errado, mas tudo bem. Agora a gente entra na piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais em suas feridas. E quando, por uma doce simpatia, chegais a lhes proporcionar esperança e resignação, que encanto não experimentais. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. E para não ver essa questão de miséria, não ver essa questão de desigualdade, que é uma coisa que mexe comigo, eu já virei a face algumas vezes, para não ver, para como é aquilo, né? Se eu não vejo, se eu não estou presente, aquilo não me abala porque eu não estou em contato e não existe, entre aspas, né? Bem aspados. Então, não existe. E aí aquilo não me constrange, não me comove, não me causa desconforto, né? E o Jorge, muitas vezes, ele fala, né? Quando tu passa por uma situação assim, tu vê alguém, por exemplo, sei lá, uma mulher que apanha do marido, um exemplo, apanha do companheiro, da companheira, enfim. E tu sente uma comoção muito grande com aquilo, provavelmente em outras vidas tu já passou por aquilo ou por algo semelhante, né? O exemplo que ele quis dar foi basicamente isso, que tudo que te comove profundamente, muito provavelmente tu já sofreu muito sobre aquilo. Então, é lá no fundo da tua alma que realmente te pega, né? E muitas vezes a gente não quer ver essas diferenças, talvez porque a gente não quer se julgar, muitas vertentes mesmo que vem na minha cabeça agora, porque a gente não quer se julgar, porque não ajudou, ou porque aquilo mexe tanto com a gente e acessa pontos tão profundos em nós que a gente não quer que aquilo aflore, mas ele traz justamente a possibilidade. Eu acho que durante a aula eu já li sobre isso do Evangelho,
que se Deus permite que haja desigualdade, é porque a gente justamente pode fazer esse movimento de ajudar o próximo, né? Que a gente possa ter realmente esse mérito que venha do nosso coração. Então, por isso que ele traz essa parte, né? Então, quando tu pode, tu presencia, ao invés de tu querer afastar ainda mais aquilo de ti, porque tu não concorda, porque te causa dor também, independente de já tenha passado pela situação em outras vidas, te permite que a tua centelha divina te guie, né? No processo de auxiliar alguém. Tu pode auxiliar alguém dando um ouvido, tu pode auxiliar alguém olhando para aquela pessoa. Quanta gente que dá esmola e nem olha para a pessoa, nem pergunta, oi, qual o teu nome? Coisa básica, não trata aquele ser humano como um ser humano, né? A gente vai para os lugares, sei lá, almoçar, jantar, fazer qualquer coisa, a pessoa vem te atender, tu nem olha para a cara dela, não agradece. São coisas simples, né? São coisas muito simples. Então, a gente realmente tem que abrir esse leque, essa possibilidade do ser caridoso, né? De ver a dor do outro. Às vezes eu estou num local, sou mal atendida, o meu ímpeto é reclamar. Pô, eu sou sempre mal atendida, cara. Tem uma amiga minha que às vezes a gente sai, assim, a maioria não, mas muitas vezes a gente já saiu e a gente sempre foi muito mal atendida. Eu não fui nenhuma vez indulgente de falar, pô, a vida pode estar sendo difícil para essa pessoa, ela pode ter, né, ter acordado mal, ou ela pode simplesmente querer ser assim. E eu não aceito. Ah, não, porque aquela pessoa tá lá me atendendo mal, não sei o que, ficou reclamando. Sabe? Então, não que eu precise justificar a atitude do outro, mas que eu preciso ser indulgente. Acho que a indulgência, ela vem sobre isso, né? Sobre o nem julgar. Então, se tu não julga, tu não precisa justificar nada, porque tu nem tá julgando. Então, é interessante mesmo Deus permitir essas desigualdades para que a gente possa, de forma inteligente, escolher. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo, e esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, aquela que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. Quando essa doutrina for reconhecida, né, o cristianismo, né, seguir os passos de Cristo, que também podem ser para outras pessoas o bem através de outras vertentes, né? E tudo bem também. E tudo bem também. O importante é que a gente consiga acessar o amor, entender qual é o nosso propósito aqui, qual que é o sentido da nossa vida. Pode falar, Cris. Eu achei que a Helena estava na fila, mas acho que ela esqueceu de baixar a mão. Ah, eu não vi, eu acho que sim, porque não apareceu para mim. Então, tu falou uma palavra-chave ali no slide, não sei se foi nesse ou no anterior, que é escolher. Hoje ainda estava conversando com o Jorge sobre isso, porque a vida dá essa oportunidade para a gente o tempo inteiro, né? De se manter da maneira condicionada, ou seja, fazendo as mesmas coisas, como tu falou, né? Ah, eu fui sempre mal atendida e nunca fui indulgente. E como a gente está muito acelerado, muito condicionado, ou seja, a gente está trabalhando a grande maioria do tempo no automático, a gente vai perpetuando esses comportamentos, né? E não percebe que a gente tem a opção da escolha. E essa dualidade que a Maria gosta tanto de falar, né? É isso de eu estar consciente, de ter um objetivo, né? Então, o que eu quero? Eu quero a transformação, eu realmente quero evoluir, sem ter um ponto para chegar, que a gente sabe que também não é por aí,
mas estar consciente dessa vontade, ou seja, esse objetivo tá traçado, né? E bem traçado, assim. E aí, todos os esforços do dia, ou seja, a mansidão em primeiro lugar, porque uma mente mansa consegue reflexão, consegue discernimento, e uma vontade firme e constante de querer a transformação e estar vigilante. Então, no momento desse, quando vem o impulso de reclamar, tu consegue perceber. Tô dando o exemplo, né? Qualquer um de nós. Consegue perceber e consegue agir de uma maneira diferente. Ou simplesmente silenciar. E tudo começa por aí, porque num primeiro momento, a gente não coloca para fora a reclamação, ou seja, não externaliza esse pensamento através da fala. Daqui a pouco a gente já não pensa mais, né? E assim eu vou transformando o meu subconsciente. Esse subconsciente vai estar mais bondoso, vamos dizer assim, né? Não vai estar tão impulsivo, tão negativo. E é isso, assim, essa consciência de que a gente pode escolher o tempo inteiro, ela realmente é fundamental. É isso, Tati, obrigada. Obrigada também, Cris. O sentimento mais apropriado para vos fazer progredir, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que predispõe em vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Vos comove até as entranhas a vista dos Vos comove até as entranhas a vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes, nem procedais como estes egoístas, endurecidos, que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhe perturbaria por alguns instantes a alegre existência. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. E isso a gente já falou no slide, em alguns slides anteriores aí, exatamente sobre isso, né? Que se Deus permite que tenha desigualdade, que a gente também possa fazer, porque a gente projeta tanto para o externo que a gente fala, né? E acho que isso já foi uma pergunta de todo mundo, talvez, não sei. Por que que Deus permite que seu filho sofra, né? Por que que Deus permite a desigualdade? E, na verdade, a gente está tão interessado em culpar alguém que a gente não consegue mudar a pergunta. Por que que eu vi alguém sofrendo e não ajudei? Por que que eu vi a fome e não dei o meu pão? É muito mais fácil eu terceirizar a minha responsabilidade. É muito mais fácil eu indagar a Deus. Por que que Deus permite isso? Mas o contrário também pode acontecer. A gente pode só transformar essa pergunta. Ao invés de perguntar por que que Deus permite isso, a gente pode simplesmente se perguntar por que que a gente não quer estragar os nossos momentos de alegria, né? Por que que a gente prefere, então, torcer o nariz, ficar desagradado com aquilo, ao invés de ajudar, ou simplesmente fechar os olhos diante de uma situação difícil. Por isso que ele põe ali, temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. E quando a gente pode ser útil, segundo o Evangelho? O tempo todo. Por isso que ele falou que a caridade, ela não só é material, ela é material e moral. E dentro da caridade material e moral, dentro do que o Evangelho traz, que até o mais pobre tem o que dar e é para dar, a gente pode fazer. Então, assim, a gente não pode se prender em caixinhas, a gente tem que deixar o nosso coração ser acessado. Quando a gente acessa o nosso coração, que é a nossa centelha divina, que é o nosso Deus imanente,
a gente vai ser caridoso. Não tem como não ser. Porque Deus é amor, Deus é caridade. Ele não falou ali no outro slide que o amor é devotamento, que o devotamento é o esquecer de si, e que isso se aproxima, de fato, ao anjo, porque a gente caiu por causa do egoísmo, porque a gente estava pensando só na gente. E é claro que a gente vai ter esse traço nessa vida, mas como a Cris bem disse, bem colocou, é uma escolha. E dentro dessa escolha, quanto maior informação a gente tem, mais responsável a gente se torna, porque a gente já não é mais cego. E mais responsabilidade a gente tem diante da nossa vida, que automaticamente vai refletir na vida dos nossos próximos, né? É o tal do efeito borboleta. Então, é impossível, como a gente está completamente conectado, é impossível que algo em mim, uma transformação verdadeira em mim, não vai impactar os meus próximos. É impossível. É certo que a alma experimenta, ao contato da desgraça alheia, um constrangimento natural e profundo que faz vibrar todo o ser e o abala penosamente, fazendo que se volte para si mesmo. Grande, porém, é a compensação quando conseguis dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se enternece ao aperto da mão amiga e cujo olhar, úmido por vezes, de emoção e de reconhecimento, se dirige para vós docemente antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. E isso é muito real, né, gente? Porque é muito intrínseco nosso, né? Acontecer alguma coisa, a gente pensa, ai, obrigada, Deus, por isso. Porque foi Ele que concedeu, né? Porque a gente merecia, porque não existe sorte nem azar, existe merecimento. E a gente se colocar nessa posição de humildade, de agradecer e de reconhecer aquilo que foi bom, aquilo que me tirou de qualquer dor que tenha me causado, também permite que eu acesse a minha centelha divina e também esteja conectada com toda essa rede positiva que a caridade traz. Como a gente já falou aqui em outras oportunidades, a caridade ela nunca vai ser uma via unilateral porque ela está fora do ego. A caridade ela sempre vai beneficiar os dois seres porque a caridade ela é a união. Se eu estou na separatividade do ego, eu procuro só o benefício de um lado. Agora, se eu estou dentro da minha centelha divina, eu estou unido. E se eu estou unido, eu estou emanando isso para todo mundo. Olha que interessante isso. Então, acho que assim, esses últimos slides, ele tem trazido muito profundamente encorajamento para a gente, né? Porque é comum, é natural nosso que a gente se afaste da dor. A gente não quer sentir dor. E quando a gente está ali com dor, a gente quer o máximo possível sair daquilo. Na maioria das vezes, a gente não usa esse mecanismo de forma inteligente para entender o que eu fiz, porque eu sou responsável pela minha dor, para estar passando por aquilo, né? Na maioria das vezes eu uso subterfúgios para que eu não conviva com aquilo. Então, eu procuro mascarar o meu bem-estar fazendo coisas para não pensar naquilo que está me doendo. E a gente está num ponto onde cada vez mais, com acesso, né, difundido ao esclarecimento e conseguindo progredir a nossa inteligência, a gente tem mais responsabilidade sobre isso, né? Sobre, poxa, tá doendo, mas tá doendo porque eu tô escolhendo, né? Inclusive na aula de quinta-feira, que a Maria vai dar continuidade sobre a questão de sofrimento, a gente fala muito sobre isso, né? Pensem, uma das modalidades, vou botar modalidades aqui entre aspas, do sofrimento é o sofrimento por causa do sofrimento. Então, eu sofro porque eu estou sofrendo.
eu não pego esse mecanismo inteligente da vida para entender, poxa, eu estou sofrendo, mas peraí, o que que eu tenho que aprender com isso daqui? Porque eu não quero dor. Então, o que que eu tenho que fazer para, né, aprender sobre isso? Então, é natural que quando eu vejo um irmão sofrendo, que aquilo abala a minha estrutura, o meu bem-estar, que eu não queira passar por aquilo, que eu também não, eu não quero sofrer como ele está sofrendo. Só que assim, gente, lembrem-se que na unicidade, talvez a gente não consiga ter tanta clareza sobre isso nesse momento, mas o sofrimento do meu irmão, ele é o meu sofrimento, sim. Então, tanto é que quando eu vejo aquilo me causa constrangimento, né? Me causa um mal-estar. E aí a gente acaba praticando a indiferença e tem uma certa dificuldade em sair desse ciclo vicioso. Ai, tá muito para cima esse trem. O sentimento mais apropriado para vos fazer progredir, domando tá. Agora eu entendi, eu fiz errado. Então, próximo slide agora. A piedade é o melancólico mais celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece para que a gente possa ser caridoso. Então, a piedade, ela faz com que a gente se enterneça, né? Como a gente já falou ali anteriormente, ela faz com que o nosso coração, que na maioria das vezes está indiferente, principalmente pela questão egóica, né? Do processo que a gente passa. Então, ela faz com que a gente abra as portas para que a gente se conecte. Eu vejo a piedade, né? Como se fosse uma ponte para a caridade, né? Então, ela realmente abre o caminho para que a caridade possa ser feita. Até mesmo porque todas essas características que a gente estuda isoladamente, elas vão compor o amor. E já falou ali, né, que a caridade, que o amor, ele é o esquecimento da gente e ele é a comunhão com o nosso próximo. O que foi? É? Ó, ficou 2 para sempre aqui. Então, agora a gente vai falar dos órfãos. Meus filhos, amai os órfãos. Se soubesseis como é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para vos estimular a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criancinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não se desgarre para o vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada agrada a Deus, porque compreende a prática a sua lei. Muito bonito isso, né? Esse subtítulo ele vai falar basicamente sobre os órfãos mesmo, não vai ser nenhuma alusão. Ele está falando direto e reto. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara em outra encarnação, mas se pudesseis lembrar-vos, já não seria caridade, mas um dever. Então, a gente falou já isso também em outros momentos, sobre essa questão, né, de negar ajuda para um ser nessa existência e aí na hora do nosso desencarne descobrir que era um amigo, um irmão, um pai, enfim, que nos ajudou e muito em outra vida. E por isso que ele traz essa parte aqui também, né? Porque a gente tem o véu do esquecimento para que tudo que a gente passe seja genuíno. Então, e também porque eu acho que muita coisa a gente não ia aguentar, né? Porque a gente é bem malvadinho. Então, imagina quanta coisa. Às vezes a gente faz um negócio aí de errado e não consegue se perdoar. Fica ali martelando, poxa, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Agora imagina, né, descobrir que a gente fez muito mal a outra pessoa, que trouxe muito sofrimento para outra pessoa. A gente ia ter muita dificuldade. Da mesma forma que uma pessoa trazendo muito sofrimento para a gente também teria muita dificuldade, ia ter muita dificuldade. Então, imagina que numa vida, o meu filho foi quem me fez um grande mal na vida passada
e ele veio justamente com o meu filho para que a gente, dentro do núcleo familiar, pudesse ter uma maior chance de apaziguamento e união novamente. Se eu soubesse que esse meu filho fez, qual seria o meu empenho em realmente me apaziguar com ele? Nenhum. Porque dentro do egoísmo, né, que a gente vive, a gente quer ser beneficiado. Então, alguém que me fez mal, como é que eu vou querer ajudar de alguma forma a pessoa que me fez mal, que não me beneficiou, se a única coisa que eu procuro é a minha satisfação própria? Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão. Cris quer falar? Pode falar. Quero falar. Eu queria, hoje, essa semana eu estava comentando ainda sobre isso, assim, que uma das maiores tristezas é a gente não ter uma mãe, né? Não ter uma família ou alguém que cuide da gente, né? Independente de ser uma mãe biológica ou uma mãe adotiva, mas alguém que realmente se dedique, né? Como deve ser. E isso me traz uma reflexão, que a gente já falou sobre isso antes, mas o quanto a gente banaliza o papel de ser mãe, ou de ser pai, ou de ser participante de uma família. E isso é muito sério, porque se a gente for pegar as nossas dores atuais, né, elas estão sempre muito ligadas à criança ferida. Independente de a gente ter sido gerado, cuidado, ou tido alguém que cuidasse da gente, mas o quanto é importante o amor de mãe, o dedicar-se àquela criatura, né, que chega ali precisando tanto de um amparo, com tantas dívidas como a gente também tem, né? Então, a gente vê essa maternidade, paternidade, essa questão familiar, hoje em dia, na minha opinião, ela está muito banalizada. E isso sequela a pessoa. A gente cresce de uma maneira como não deveria. E isso não é um julgamento, porque todo mundo dá o seu melhor, mas sim uma reflexão para que a gente realmente compreenda o que é ter alguém sob os nossos cuidados, né? E não são só os cuidados materiais, esses são o que, entre aspas, aqui menos importa. E sim o que a gente doa para essa criança, né? De amor, de pensamento, de vibração. E é isso, assim, que a gente realmente pudesse refletir sobre isso, porque todo mundo tem família, né? Então, é uma criança que está chegando através de um irmão, de um primo, de um parente da gente mesmo. Então, é isso. Fica a reflexão aí, Tati. Obrigada, Cris. E isso é muito atual, né? Porque, na verdade, assim, acho que não existe um ser humano que não tenha, ou não tenha tido uma ferida que foi gerada ali durante a infância, né? Ou a infância, ou até mesmo durante a gestação, enfim, né? A gente não pode esquecer que o ser dentro da barriga do seu progenitor ali tá sentindo tudo que tá sentindo toda a energia, né, que está sendo transmitida. Então, eu acho que assim, tudo o que a gente tem de dificuldade, tudo não, né, não vou generalizar tanto, mas grande parte da nossa dificuldade, ela vem disso, né, da criança ferida, como bem a Cris falou. E vai levar ele? Tá. E a gente busca isso incessantemente enquanto adulto, porque a criança ferida é muito louco. Essa frase que eu vou falar, ela é muito boba, mas ela é muito real. O adulto de hoje, ele é a criança de ontem. Então, se eu não fui ensinado a fazer tal coisa, se eu não fui amado, enfim, se eu não tive esse suporte aqui, eu vou ser um adulto que vai refletir aquilo de ontem. E às vezes parece que não, né? Às vezes a gente, não sei a cabeça de vocês, mas assim, a sensação que eu tenho é que a gente meio que segrega, como se fossem, eu sou adulto, então agora, a partir de agora que eu sou adulto,
eu não tenho todos os problemas lá de quando eu tinha quando criança, eles somem. E na verdade não, na verdade quantas feridas que a gente faz questão de deixá-las abertas, a gente não carrega e não continua perpetuando em todas as formas de se relacionar com todas as pessoas, em todos os ambientes, porque a gente tem uma mente tão separatista que a gente pensa, porque a Tatiana em casa é de um jeito, a Tatiana no trabalho é outra. Em alguns momentos eu posso ser, mas as minhas máscaras, elas não conseguem ficar por tanto tempo. A gente conversou até isso na outra aula, né? Em casa, com pessoas que eu convivo, independente se familiar ou não, são pessoas que estão mais conectadas comigo, eles vão ver mais quem realmente eu sou, porque eu não consigo sustentar essa máscara por tanto tempo, né? Então, eu posso sim ser uma pessoa que transparece ser de uma forma em um local, em um ambiente, porque eu tenho interesses nesse ambiente e todo mundo tem interesses, como eu posso me comportar de uma outra forma em outro ambiente. Então, eu posso, mas eu continuo sendo a mesma pessoa, eu continuo tendo as mesmas feridas. Então, nesse ambiente novo, onde eu estou passando só algumas horas e que eu consigo ser uma pessoa extremamente despojada, extremamente legal, extremamente recíproca, sempre estar feliz, quanto mais tempo eu tenho para conviver, menos eu vou conseguir segurar de fato essa máscara, que em outro ambiente em que eu estou por mais tempo, eu não consigo. E que com certeza vem de todas as dificuldades que a gente traz na vida. Porque é claro, né? Por exemplo, agora a gente está falando sobre a questão dos órfãos, e é óbvio que Deus ele vai colocar pessoas no caminho de cada um para que sejam auxílio, né? Mas tudo depende também da questão de merecimento, tudo é uma questão que a gente tem que pensar em responsabilidade sobre a nossa vida, né? E dentro como adultos, e daí eu não estou falando de órfãos, estou falando no geral, a gente tem a responsabilidade de realmente procurar cicatrizar essas feridas, de procurar entender, como a Cris falou, bem dito, todos que passaram na minha jornada, eles deram o seu melhor e eles foram instrumentos para que, através do meu merecimento, eu pudesse sim aprender, né? E agora sim, falando de novo sobre a questão dos órfãos, é uma ação muito interessante de possibilidade, porque eu nunca passei pelo processo de adoção, não sou adotada, não tenho nenhuma pessoa assim tão próxima a mim que seja, então eu realmente não sei como é que é esse processo, mas eu achei interessante que uma famosa, não vou citar nome, mas uma famosa, a Maria estava me contando que ela foi viajar para fazer algum trabalho, se eu não me engano, não sei, não lembro se ela trabalha ou se era voluntário, e ela foi num abrigo de crianças, e quando ela viu a criança chamou ela de Oi, mãe, minha mãe, alguma coisa nesse sentido. E aquilo tocou o coração dela profundamente, e ela adotou essa criança, assim como adotou outras, e ela exerce o papel de mãe. E eu vi uma entrevista dela atualmente que alguém estava, tipo, parabenizando, entre aspas, né? Parabenizando aquela atitude. A pessoa não estava parabenizando, entre aspas, a pessoa realmente estava parabenizando, tá? Mas tá, parabenizando essa questão de, porque você ajudou uma criança e tal. E ela falou: eu não ajudei uma criança. Ela era minha filha. Então eu achei tão interessante isso, porque eu tô falando isso porque eu nunca passei por esse processo e também não tenho ninguém próximo. Então eu não sei como é que é o processo da adoção. Eu não, realmente, quando a gente se abre, eu acredito que a gente está abrindo portas não para escolher uma criança, né? Mas que a vida vai trazer essa conexão. Às vezes a gente entra, né? Sei que tem fila para fazer adoção, tem toda uma questão burocrática, e não é uma escolha, né? Tipo, eu vou escolher essa criança aqui. Em alguns casos acontece, mas acredito que
não em todos, não seja tão comum assim, mas que tem essa questão também genuína do sentimento, né? E como é bonito a transformação, como a Cris falou, todos têm uma família. Um neném, para ser gerado, ele precisou, né, de pessoas que quiseram ou não também, mas pessoas que estiveram envolvidas e empenhadas naquela transformação de uma nova vida. E isso é muito importante porque é doação, né? É uma doação. Eu vejo através dos meus pais, assim, de como realmente foi uma doação da vida deles, que eu sou muito grata por ter tido, né, todo o empenho de criação, de amor. E dentro das nossas feridas, e eu estou abrindo meu coração aqui para vocês, dentro das nossas feridas, muitas coisas eu não conseguia compreender, ou eu não conseguia. Enfim, né? Eu tinha uma posição ali meio que de vítima em algumas situações. E quando eu consegui compreender que eles deram o máximo, o melhor deles nessa criação, e eu saí dessa posição de vítima, eu consegui realmente apaziguar meu coração, né? Eu consegui trazer a responsabilidade, entender que nada acontece por acaso, tudo acontece por merecimento, e que dentro desse merecimento é para que a gente possa crescer, é que a gente, tudo é útil, é que a gente possa ter um aprendizado e melhorar em outros aspectos. Cris, eu não sei se tu tá com a mão levantada porque tu levantou de novo, ou se deixou levantada. A minha mãozinha tá baixada, tá aparecendo levantada para ti? Aham, e assim que tu ligou o microfone, baixou. Então, acho que foi bug mesmo. Tá Esse bom. trem mexe. Obrigada, Cris. Tá, então, continuando aqui. Ponderai também que muitas vezes as crianças que socorreis vos foi cara em outra encarnação, mas se pudesseis lembrar-vos, já não seria caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade, não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente os vossos óbulos são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhai por vós mesmos e pelos outros. Um espírito familiar. Lembrando, gente, que tudo que eu falei, né, tudo que eu ponderei aqui, foi realmente um processo. Não sou dona da verdade, estou muito longe disso, então foi um processo de troca, tá? Não é uma verdade absoluta, até mesmo porque não existe essa verdade absoluta dentro de nós encarnados, né? Mas realmente foram alguns insights compartilhados. E dentro desse compartilhar, o mais importante é lembrar que de diversas formas a gente pode ser caridoso, e essa questão é mais uma forma de caridade que a gente pode praticar. Realmente, ficou 2 para todo mundo. Benefícios pagos com ingratidão. Que se deve pensar dos que têm sido pagos com ingratidão pelos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Ou seja, o que a gente pensa, né? O que a gente pensa não. O que pensar das pessoas que param de fazer, de ajudar, porque não tiveram um agradecimento, né? Porque eles tiveram uma ingratidão ao final de contas. Ou seja, não vou mais fazer isso aqui porque ninguém me agradeceu, não houve reconhecimento nenhum. A resposta vem a seguir. Nesses,
é mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. Há também orgulho, porque os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra a recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Já conversamos sobre isso, né? Sobre essa necessidade de holofotes, sobre a necessidade da gente se sentir... O que eu vejo, né? Que quando a gente procura esse holofote, esse reconhecimento, a gente quer ser reafirmado, né? Ah, muito bem, tá indo no caminho certo, né? Olha como tu é bom. O que, na verdade, é uma máscara, que também não vai conseguir ser sustentada por muito tempo. Então, pensando no que é real e irreal, a máscara que está dentro do ego e que nos traz muita informação, ela é irreal. Então, ela sendo irreal, né? A gente não recebe nada no céu, né? Já que a Terra é o irreal e o efêmero, e o céu é o real e o... Qual é o contrário de efêmero? Infinito? É para sempre. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que aqueles a quem fizerdes o bem não vos agradecerão por isso. Ficais certos de que se a pessoa a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se o beneficiado vos houvesse pago com sua gratidão. Deus permite que às vezes sejais pago com ingratidão para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Então, essa é a resposta desse subtítulo, né? E a vida é isso, né? A vida, ela não é um aprendizado e uma evolução linear. A gente sempre está em espiral. E dentro dessa espiral, muitas coisas, muitas provações que a gente já passou, elas vão repetir justamente para nos testar, para saber se o que a gente faz é genuíno. Então, vai ser a mesma forma o fazer o bem esperando um obrigado. Nossa, várias vezes, em diversas situações, não estou pensando aqui só em esmola, em ajudar, é qualquer situação de ajuda. Em diversas vezes eu já me indaguei, nossa, nenhum obrigado, nem nada, nenhum vai escatar, nada. Então, o que eu estava esperando com isso? Da onde que eu estava fazendo aquilo, né? Eu estava fazendo realmente porque eu queria ajudar ou porque eu queria reconhecimento? Ou eu queria um afago? Isso, tá no caminho certo. Tá fazendo bem, muito bem. Quer falar, Cris? Quero. Eu estou muito faladeira. Cadê o Jorge, que está tão Tá quietinho ótimo. hoje? O Jorge está aí? Mas, na verdade, quem Estou quer? aqui, presente. Quem é que quer gratidão? Quem é que quer ser adulado? É o ego, né? Claro. Então, mas quando a gente tem uma compreensão um pouco maior, e isso me caiu esses dias assim de uma maneira muito interessante, que quando a gente faz a caridade ou a benemerência, né? Porque tu mesmo falou, caridade verdadeira a gente não consegue fazer porque ela é desinteressada e nós ainda somos interessados. Mas se a gente compreende que o primeiro a ser beneficiado é a gente, para que eu preciso ouvir um obrigado? Se em primeiro lugar eu estou me beneficiando. Porque é um mecanismo fantástico, né? Tu fazer para o outro desinteressadamente, mas tu é o primeiro a ser beneficiado. E para que precisa de gratidão? Para que precisa de obrigado? Por que a gente precisa dessa resposta? Porque a gente está completamente condicionado, pensando emborcado, né? E esse mecanismo desse todo, ele é tão
ele é tão, assim, fantástico, ele é tão perfeito, porque é como se tudo fosse se encadeando, né? Uma cadeia que vai se formando e a gente vai se ajudando e um vai transformando a vida do outro. E hoje a gente estava conversando sobre isso também, eu e o Jorge. Então, às vezes a gente pensa que ajuda, mas a gente ajuda, porque a gente é uma pequena peça de um grande mecanismo que a vida proporciona para cada um. E essa escolha, ela está em tudo, né? Então, a partir do momento que eu escolho fazer parte do bem, independente de qual parte da minha vida seja, né? Ah, no trabalho, no momento que eu estou lá ajudando alguém, mas a partir do momento que eu me disponho de coração, que eu quero aderir ao bem, tudo acontece, né? As oportunidades chegam. E aí a gente precisa dizer sim, né? Ou não. Mas se eu estou ali disposta a aderir a essa parte positiva, eu preciso também estar consciente para dizer sim, né? Ou seja, escolher a parte de cima. Obrigada, Tati. Obrigada, Cris. Se duvidar, como tu está falando, né? Que daí a gente beneficia alguém e, na verdade, quem é beneficiado sou eu, né? Se duvidar, eu mesmo vou querer eu mesmo me agradecer. Obrigada eu por ter me beneficiado fazendo bem ao outro. Ah, não duvido, pode ser Né? mesmo. Então, mas eu lembro que quando eu comecei a estudar mais profundamente sobre isso, porque o evangelho interior, ele é isso, né? Ele é autoconhecimento. E quando eu comecei a ter mais contato sobre isso, sobre o autoconhecimento, eu comecei a ter muitos encaixes sobre essas questões, né? De realmente como a gente tem essa dificuldade por só tá preso ali no egoísmo, né? E, enfim, mecanicamente a gente começa fazendo, né? E são tantas armadilhas dentro do ego que a gente fica até meio assim, né? Mas, enfim, o importante é a gente entrar no movimento, é a gente estudar e colocar tudo isso como forma de evolução dentro dessa jornada de autoconhecimento. Porque a maior transformação é através do autoconhecimento, né? E isso pode estar tão batido nesse momento, mas é uma verdade muito verdadeira, aquelas assim, né? Mas é muito verdade, porque é aquilo que eu falei antes, eu projeto tanto meu mundo no externo, eu fico tanto, né, as minhas conversas, tudo que a gente vê de fofoca, de notícia, enfim, ele está tão baseado fora, né, que faz com que eu não veja dentro. Mas Deus é tão inteligente e caridoso que até eu vendo fora, eu estou vendo dentro. Então, se eu tenho dificuldade nesse caminhar de olhar para dentro de fato, de observar os meus pensamentos, de observar as minhas atitudes, de ter reconhecimento nisso, né, no que eu faço, no que eu falo, no que eu penso, que eu use o externo para poder também esse espelho me ajudar a fazer essa evolução, transformação interna, né? Porque é só isso que eu posso fazer de transformação mesmo. Infelizmente, não vedes senão o presente. Trabalhai para vós, e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Podem ser esquecidos neste mundo, mas quando o espírito se desembaraçar do seu envoltório carnal, lembrar-se-á deles, e essa lembrança será o seu castigo. Lamentará, tá falando no caso do ingrato, né? Eu acho que é isso. Lamentará a sua ingratidão. Isso está escrito na frente. Lamentará a sua ingratidão. Desejará reparar a falta, pagar a dívida em outra existência, muitas vezes buscando até mesmo uma vida de dedicação ao seu benfeitor. É assim que, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral
e vireis a reconhecer mais tarde toda a veracidade deste preceito. Um benefício jamais se perde. Um benefício verdadeiro, sem essa necessidade de holofote, né? Um benefício real jamais será perdido. E por último, a beneficência exclusiva, que é bem curtinha e a gente já vai acabar. A beneficência é bem entendida quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não, porque é justamente o espírito de seita e de partido que precisa ser abolido, visto que todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes, e antes de socorrer o necessitado, não procura saber qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria ao preceito de Jesus Cristo, que prescreve que devemos amar até aos inimigos. Alguém que repelisse um infeliz por professar uma crença diferente da sua, que o socorra, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, porque se for um inimigo da sua religião, se for um inimigo da religião, esse será um meio de fazer que ele a ame, repelindo-o, faria que a odiasse. São Luís. É basicamente isso, né? É muito fácil a gente dar amor àqueles que nos fazem bem, àqueles que são os nossos amados e que nem sempre bem amados, porque a gente diz que ama, mas briga, mas né, faz um monte de coisa errada. Mas é muito fácil a gente oferecer amor para essas pessoas que a gente entende que a gente ama, do que para pessoas que ou a gente não tem contato, ou a gente não tem intimidade, ou fez mal para mim. Enfim, né? Amar o nosso inimigo, isso sim é o nosso dever real, eu acho, né? Também amar o nosso inimigo. Então, essa questão ela deixa muito clara para a gente, e acredito que já tenha ficado clara antes mesmo, que a caridade ela não está na segregação, muito pelo contrário, a caridade ela é a união, ela é a comunhão. Então, até a parábola do bom samaritano fala sobre isso, né? A gente não tem que, eu só vou ajudar quem é legal comigo. Eu só vou ajudar, né, quem me beneficiou um dia. Então, até mesmo porque isso não está ligado à caridade, mas, enfim. Que a gente consiga acessar. Eu espero que esse capítulo, ele, nesse momento, tenha tocado o coração de todos nós, para que a gente consiga compreender e praticar, né? Como a gente já conversou algumas vezes, a gente está num mundo de provas e expiações, onde nesse momento a gente tem uma facilidade, né? E uma, vamos dizer assim, uma compatibilidade maior com o mal. A gente tem mais isso em prática, mas por escolha, por vontade, ninguém está aqui numa terça-feira à noite escutando sobre caridade, fazendo o evangelho interior e descobrindo em si pontos dentro desse autoconhecimento que pode melhorar, que pode observar e que pode mudar a sua direção à toa, né? Então, eu realmente espero que essa aula, que essa parte do Evangelho tenha tocado sobre a gente fazer o bem, e fazer o bem sem olhar quem, que é uma frase extremamente batida, que a gente consiga não escolher beneficiar só quem nos beneficia, que a gente consiga realmente praticar a caridade em todas as suas milhões de possibilidades, e que a gente não espere nada em troca, que é muito comum do que a gente faz. Certo, meus queridos?
Certo, Tati. Deixa eu pegar aqui de volta. Maravilhoso, né? É um tema muito bacana. E é importante que cada um reflita muito sobre tudo isso, porque é um capítulo grande, né? Vale a pena ler, reler, porque a base da nossa volta para casa, ou seja, dessa união com essa centelha divina, é o amor, né? E fora da caridade não há salvação, é por isso. Porque sem realmente a gente conseguir sentir com o coração, deixar um pouco a razão no sentido dos condicionamentos, né? De começar a olhar tudo com indulgência, com bondade. Nossa vida fica mais leve. Cadê o Jorge? É bem isso, né? A gente acha que a gente está beneficiando o próximo e, na verdade, a gente está se beneficiando, né? Inclusive, a gente pensa, né? Ah, eu vou perdoar, eu tenho que perdoar o meu irmão. E, na verdade, o perdão, na verdade, ele traz muito mais alívio para mim, que estou ali matutando e querendo só o mal daquela pessoa. Aquela pessoa, às vezes, está lá, né? Em Maldivas, curtindo a sua praia, nem Nem sabendo que eu existo, pensando, e eu né? estou ali, eu estou ali. Então, né, o benefício realmente ele vem muito mais para a gente do que qualquer outra coisa. E como tu falasse muito bem, né, a caridade, esse capítulo em si, ele traz muitas vertentes, porque eu acho que esse estudo chama muito a gente nesse momento para o que realmente vale a pena, porque a gente é muito voltado para esse lado material, então a gente passa esse momento aqui, ele não pode ser um momento separado, como nada pode ser separado. Então, esse conhecimento não pode ficar só para as terças à noite ou só para as quintas à noite, né? Ele tem que realmente ser uma vivência. Então, para que a gente realmente reflita o que que importa, né? O que que importa na vida da gente? O que que é perene? O que que fica para sempre? O que que é transitório? E essas escolhas passam por aí também. E ver esse todo, é, olhar com amor é fundamental, porque é através desse comportamento novo, né, que a gente vai começando a ter mais leveza, mais paz, a mente vai ficando mais tranquila, a gente vai tendo outros insights, assim, vai vendo as coisas com muito mais clareza, consegue olhar para o outro de uma outra maneira. Nossa, realmente fica muito melhor. É a gente escolher o caminho que não seja de sofrimento, né? Verdade. E que é só Jorge? responsabilidade nossa. Pois é, o Jorge hoje não O falou Jorge hoje está Oi, mudinho? presente. um ai, ele não falou. Meu Deus, gente. Ah, mas aí ele vai encerrar para nós, né? Ah, vai. Né, Então, Jorginho? um ai para Tati. Ai, Tati. Vamos lá, vamos encerrar então. Bora lá. Vamos, gente, vamos todos nós fazer uma corrente. Para fazermos uma corrente, precisamos todo mundo pensar igual e sentir igual. Então vamos pensar em Jesus, todo mundo junto, todos indo lá para o coração, produzir um fluido, uma energia. Jesus, mestre amado, te buscamos nesse instante, suplicando, Senhor, vossa misericórdia para todos nós. Que possamos ter, Senhor, o entendimento e também o comportamento caridoso em todos os momentos do nosso dia. Que a compreensão do próximo seja sempre o nosso objetivo principal. Que o perdão, a indulgência estejam em todas as atitudes nossas durante o dia. Obrigado, Jesus, por toda a misericórdia, por todas as bênçãos, por toda a ajuda que nos concede. Obrigado por nada nos faltar, por nada nos ser negado. Obrigado, Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita
a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Mas não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações, mas livra-nos de todos os males, e que assim seja. Com esta prece, damos por encerrado o nosso estudo desta noite. Muita paz a todos.